galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tá aqui dividido em 6 temas. Já vamos começar falando do Brasil, de Bolsonaro. Ontem a Polícia Federal disse que Bolsonaro cometeu um crime. E essa conclusão tem ligação com a CPI do circo, a CPI da pandemia. E eu quero mostrar algumas coisinhas e também mostrar como desde já a esquerda já está tentando reescrever a história. Também quero falar sobre o caso de Brasília. Ontem a justiça aí, na verdade, um delegado determinou colocar sob sigilo. Fico aí me questionando quando iremos obter respostas para várias perguntas que seguem aberto. Também quero comentar sobre o que rolou na van, algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, falar aí sobre a população também que segue se manifestando, enfim, muita coisa no primeiro tema. Depois quero falar da esquerda, países da América Latina, Foro de São Paulo, algumas notícias que saíram nas últimas horas. Quero falar sobre economia e falar mostrando direita e esquerda e algumas coisas que estão acontecendo. O absurdo tá tão grande que saiu uma nota na imprensa falando o seguinte: alguém tem que avisar pro Dilma que ele pode destruir o Brasil. Pode destruir o Brasil. Quem poderia imaginar? Quero falar sobre a questão que envolve os combustíveis ainda, porque a própria imprensa também tá questionando o Dilma. Meu Deus, mas como assim? E aí saiu a nota que, a depender se a popularidade dele cair, ele pode pensar em baixar o preço, né? Manter a desoneração. Quero falar da carreta furacão, algumas movimentações. Quero falar de algumas notícias internacionais que têm ligação com o Brasil. E também, se der tempo, quero falar sobre a Agenda Verde. Enfim, tem muita coisa para comentar no vídeo de hoje. E já vamos começar e vejam só. Comentando aqui bem rápido, isso aqui é lastimável, uma tragédia. Interior da Bahia, Vitória da Conquista. Ontem uma loja da van queimou, sabe? Queimou, não tem o que fazer. Luciano Hang foi lá, deve ser com muita tristeza que ele vê isso daí. A turma da esquerda estava comemorando, muitas pessoas. Eles não conseguem pensar como uma loja dessas contribui para a economia local, gera empregos, sabe? Melhora a vida da população comum. Eles não conseguem pensar nisso. Independente de tudo, você vê como são as coisas. A loja do Luciano Hang, né, a van, ela queimou inteira. Aqui à direita você pode ver na imagem, né, tá em zoom. Mas a única coisa que sobrou, que não queimou, foi a bandeira do Brasil. Ficou lá, ó, em cima, tribulando. Tenho certeza que o Luciano Hang vai dar a volta por cima. Não houve nenhum tipo de comoção por parte do consórcio. Mal comentário sobre o ocorrido. Até porque, né? Até porque esse é o tipo de brasileiro que o divisionismo, o mantra do ódio, né? As elites, o empresário criou. O amor venceu. Você vê aqui, ó. Deus me perdoe, mas poucas coisas na vida são tão lindas quanto a van em chamas, né? Pegando fogo. Onde tivesse uma van pegando fogo, deveria ser feriado. Ninguém deveria precisar sair desse evento para ter que trabalhar. E o Fábio Van Garten relembra aí que no final de semana, no último domingo, num programa televisivo de premiações e muitas piadas sem graça, eles defenderam aí, né, que um certo empresário que gera 45 mil empregos perdesse a vida. O Luciano Hang. Não sei qual o programa e eu também não sei qual seria, né, a emissora de TV por trás disso. Hoje, uma das lojas dele pega fogo. Definitivamente não vamos bem. Definitivamente não é a turma que está nos quartéis. Mas deve ter sido só uma coincidência, né? Com toda certeza. Você vê, né? Piadinhas e mais piadinhas. Realmente a coisa tá bem complicada. E grava isso, que lá na frente, daqui a pouquinho, 5 minutos, quando fala de reescrever a história, vai fazer muito sentido. Sobre a questão de Brasília, estávamos aí acompanhando nos últimos 2 dias. Possivelmente não vamos ter novas revelações, porque o caso agora está sob sigilo. Você vê, o delegado pede sigilo de inquérito que investiga o atentado lá no Distrito Federal. O processo estava público no site do tribunal. Até a última terça, o delegado justificou o sigilo por sensibilidade dos fatos. Eu espero que esse caso ele realmente seja, assim, investigado a contento até o fim, saber todas as motivações, todos os envolvidos, como tudo se deu. Inúmeras perguntas seguem em aberto. No dia de ontem, tivemos algumas prisões pelo Brasil.
Como eu não consegui descobrir a motivação, e me perdoa, eu não vou falar assim, fulano disse que foi por causa disso. Tem o auto falando, o cara tá sendo preso por causa disso, disse isso? Tem, assim, oficialmente não tem. Então, eu prefiro esperar pra ver. Mas tivemos ontem algumas prisões no Brasil, não sei se tem, por exemplo, ligação com este caso aqui no Distrito Federal. Não sei, não faço a mínima ideia. Então, por precaução, para não cometer nenhuma insensatez, não cometer nenhuma injustiça, esperar, mas vale a pena prestar atenção, ver o que está acontecendo. Ver realmente tudo o que está acontecendo, etc. Quem são as pessoas envolvidas, o que foi que levou as motivações, mas eu acho que este aqui é um caso que ele deveria, assim, cara, ser revelado tudo, tintim por tintim, para toda a população brasileira. Isso daqui é inaceitável. Isso daqui tá muito estranho, mas muito estranho. Tudo da história. Como é que o cara conseguiu, né? As bananinhas, né? E depois acionador e controle remoto para fazer todo o aparato, e montagem de plano, aparece a mulher, e depois vem um cara diz daquilo. Cara, como assim? Aí tinha 160 mil em ferramentas, sendo que ganhava de 4 a 5 mil reais. Era gente de imposto, tem família, tem conta para pagar. De onde que veio o dinheiro, sabe? A história tem tanto furo e a gente vai fazendo perguntas. Aí ele é preso, aí ele, primeiro na audiência de custódia, disse que ele pediu para tirar o nome de Lula, Bolsonaro, aí parece que não tirou, o depoimento dele não contou com a presença do advogado, depois ele aparece falando que o cara que meio que ia fazer o negócio não cumpriu com o plano porque ele não tinha nenhum interesse de ferir ninguém, e etc e tudo mais, aí o cara teria armado para ele. A história tá cada vez mais estranha. Cada vez mais estranha. E eu acho que interessa a todo o Brasil elucidar esse caso assim o mais claro possível. Mas vamos ver. Vamos ver como é que vai ser o interesse aí da turma. A imprensa, obviamente, não vai mudar. Eles seguem no mesmo tom. Você vê, mulher do general Vilas Boas visita e acena a golpistas no QG. Pessoal, ela não visitou. A nota, serve a matéria, diz que o carro passou na frente. Passou na frente e aí quando passa na frente ela acena. Meu Deus, ela acenou. Não pode. Vai fazer o quê? Quer prender ela agora? Qual o problema? Não pode nem acenar mais. Ela não falou nada, ela fez um aceno. Aí veja. Flávio Dino e o Múcio expõem divergências em equipe do Dilma para lidar com acampamentos antidemocráticos, né? É como a turma da imprensa chama. Múcio pondera que deve ocorrer uma costura delicada para evitar novos atritos. O objetivo, justifica ele, é criar uma seda pactuada, sem necessariamente a retirada compulsória dos manifestantes. Ele tem argumentado ainda que o ambiente atual é hostil e que precisa apostar no diálogo. A divergência do tom transpareceu nesta semana. Um dia após a tentativa, o Flávio Dino publicou nas redes sociais que os acampamentos viraram incubadoras de quem quer tocar o terror. Dias depois, em coletiva de imprensa, o Múcio afirmou que os atos em frente aos quartéis têm sido pacíficos. Óbvio! Hoje é dia 29 de dezembro. Ontem completou o 58º dia. 58 dias. De paz e tranquilidade. Não dá para querer generalizar o Brasil inteiro, né? Pelo amor de Deus. E citou ainda que há pedintes que vão lá receber comida, pessoas que vivem pela rua dormindo nas praças, porque tem um certo abrigo. Você vê, não são apenas pacíficos, mas as pessoas que estão lá ainda são caridosas. Ajudam as pessoas que passam, né? O cara tá, não, vamos aqui, vamos comer todo mundo junto. Dá para dividir. As declarações de Múcio foram dadas ao lado do Flávio Dino, que voltou a enquadrar o ocorrido como ato de terror. Segundo relatos, o próprio Dilma compartilha da visão de que é necessário desmobilizar o acampamento quanto antes. De acordo com aliados do petista, ele tem expressado que os manifestantes estão expansivos, se sentindo bem empoderados e confortáveis. E isso é preocupante, né? Ele pensa assim, por quê? Além disso, Dilma disse a aliados que o acampamento do quartel representa uma espécie de teste de autoridade de seu governo e que, por isso, ele precisa desmobilizado. Então tá vendo uma questão pessoal, querer participar assim, por birrinha pessoal. Para auxiliares do Dilma, uma coisa é certa. Caso o acampamento não seja desmontado até a posse, ele o será na próxima semana.
O Globo informa que, com o Lauro Jardim, petistas querem ministro da Defesa no ataque. O perfil, extremamente conciliador do Múcio, começou a incomodar caciques petistas. Você vê que a turma da esquerda, no final do dia, né? Quem tá aí na cúpula, não quer paz, não quer diálogo, não quer pacificar o país. Também incomodaram aos petistas as manifestações de que não vamos tirar ninguém na marra. O Múcio falou isso, que destoaram das falas do Flávio Dino, que falou em saída compulsória e criminalização dos envolvidos. Aí sai mais uma nota, né, que a equipe do Dilma quer fim pactuado dos atos, mas admite retirada da força. E aí, diante de tudo isso, a gente não tem uma imprensa justa, que mostra o que está acontecendo, que mostra por que as pessoas estão tão insatisfeitas. Eu acho que a esquerda chegando ao poder, principalmente com a questão do combustível, que já é assim, dia 1º já vai ter um impacto. Quando a turma foi no posto de gasolina ver 70 centavos mais caro, 90 centavos mais caro, fala, pô, o que foi que aconteceu? Eu acho que talvez a ficha de alguns comecem a cair. E eles comecem a entender porque as pessoas estão tão desesperadas. Mas estava passando na Folha de São Paulo, eu vi esse texto. Quem escreveu foi a Maria Hermínia Tavares, é uma das fundadoras aí da Comissão Arnes. A gente comentou bastante sobre esse instituto, essa ONG, não sei como eles se definem. E ela fala o seguinte: despolarizar será obra cara. Difícil será fechar a fenda que cindiu a sociedade por ação deliberada da extrema-direita. Isso daqui chama minha atenção porque não é um texto aleatório. Não é um texto aleatório. Não é um subtítulo aleatório. E o conteúdo muito menos ainda. Eles já estão tentando construir toda a ideia para no futuro, não sei quantos anos, quando olhar para o passado e falar, meu Deus, mas por que o Brasil estava brigando? Não, estava brigando porque a turma da direita é maluca. A imprensa, nossa, a imprensa sustentou a democracia. Nunca fizemos nada errado. A esquerda nunca fez nada errado. Olha o Dilma, rapaz. Ele foi perseguido. Foi preso, foi perseguido. A Dilma foi golpe. E já estão aí. Não, olha só, se tem problemas, todo esse clima. Não é porque a imprensa mentiu. Não é porque a imprensa atacou de forma baixa. Não é porque tiveram vários excessos. Não. É tudo por causa da turma da direita. Tudo é por causa deles. E de forma deliberada, viu? Fizeram porque queriam. Sabiam o que estavam fazendo. Aí você junta tudo isso. Eu tenho certeza que começar a perguntar aqui algumas coisas que aconteceram, a memória começa a falhar. De várias pessoas, eu tenho certeza. Pegar eventos do ano de 2022 e começar a perguntar, vai falar, eu não lembro disso aqui, eu não lembro daquilo outro. Vai começar, é normal. Ninguém consegue lembrar de tudo. Ninguém consegue. E infelizmente, quando você, por exemplo, dá um Google, você pesquisa, as primeiras informações sempre vêm da grande imprensa. Ainda que não venha da grande imprensa, quantas pessoas realmente estão tentando documentar o que aconteceu no Brasil ao longo desse tempo? Principalmente aí de 2019 até hoje. Esses 4 anos do governo Bolsonaro. Polícia Federal diz que Bolsonaro não prestou depoimento e conclui que o presidente cometeu crime por divulgar informações falsas. Informações que, inclusive, saíram na imprensa nacional. Virou criminoso. Eles repetiram isso tantas vezes, e agora ainda vai ser culpado por isso. Daqui a 10 anos, quando olhar pra trás, o que o cara vai saber? Olha pra gente. Vai me falar que vocês sempre souberam o que era esquerda e direita, sempre souberam que o PT e PSDB eram a mesma coisa, era um teatro das tesouras e tudo mais. Vocês sabiam disso? Se me pedir pra narrar o que aconteceu no ano de 2008, oh meu Deus. Eu acho que eu não lembro uma única notícia de cabeça. Botar 2009 eu tinha 19 anos. 18 anos, 2009. Não lembro nada. Nenhuma notícia no ano de 2009. Fala, não, eu lembro assim. Não lembro. E a turma tá aí.
Aí o Randolph já vem. A Polícia Federal concluiu que Bolsonaro cometeu incitação ao crime por estimular pessoas, né, a não usarem as máscaras. O inquérito foi aberto a pedido da CPI da pandemia, após uma live em que o criminoso associou uma coisa, né? Quantas vidas foram perdidas pelo isso? É só a ponta do iceberg, ou seja, vamos continuar. E aí, calma. Polícia Federal pede ao Supremo que o Senado libere provas da CPI contra Bolsonaro e também os seus aliados. Não é só Bolsonaro, não. Alguns deputados, que inclusive estão eleitos, também estão aí no bolo. Ex-ministros como o Onyx Lorenzoni. Vamos ver, né? Vamos ver o que eles fizeram. E a turma tá aí. Aí o Randolph compartilha também essa notícia do UOL, que fala o seguinte: a Polícia Federal diz que Bolsonaro cometeu incitação, né? Papapá, tititi, e fala: um ano após o resultado da CPI, os resultados penais começam a aparecer. Agora a providência é, primeiro, reter os passaportes para evitar a fuga dos criminosos. 2. Se já houver empreendido fuga, eventual pedido de extradição. Por que Bolsonaro vai sair do Brasil? Ou se vai sair do Brasil ou não vai? Eu não tenho uma resposta para isso. Mas uma coisa é certa. Se a esquerda chegar ao poder, eles já deixaram claro. Eles vão tentar fazer de tudo para prender Bolsonaro. Vai prender. Eles vão tentar acabar com a vida de Bolsonaro. Deixar inelegível é o menor dos problemas. Menor dos problemas. É o que está aí pitando no cenário. Eu vi que desde a primeira nota que saiu na imprensa, o pessoal... Tem uma coisa, gente, que eu digo assim para vocês, por experiência. É uma pessoa que literalmente lê todo santo dia a imprensa. Muita coisa que sai na imprensa, às vezes eles aumentam, mas nem tudo que sai é mentira. Nunca encampa esse discurso: ah, mas você acredita na Globo, ah, mas você acredita no Metrópolis, ah, mas você vai acreditar no UOL. Muita coisa que sai na imprensa faz sentido. Quando saiu essa primeira nota da possibilidade de Bolsonaro ir para os Estados Unidos, eu olhei assim e falei: esperar para ver. Vamos ver se alguém desmente assim, com alguma coisa mais concreta, etc, tudo mais. Eu acho que assim, ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém nesse momento sabe da motivação que pode levar Bolsonaro a sair. Ninguém sabe o que aconteceu em todo esse... Ninguém sabe. Ninguém sabe. Aparece gente falando: ah, mas recebi uma ligação de Brasília, falei com o Cicano. Pô, ninguém sabe. Ninguém tá sabendo. Eu acho que todo mundo aí tem diversos desejos. Eu acho que muita gente tem uma esperança em comum. Mas falar que alguém sabe do que está acontecendo, o que vai rolar, não sei. Isso é uma nota no Igor Gadelha, da Damares, falando que a Damares, sobre essa questão da possibilidade de Bolsonaro viajar, ela falou que Bolsonaro merece férias, depois de tudo que ele passou e toda a perseguição que ele sofreu, é mais do que justo. E assim, eu não sei. Não sei. A nota que saiu na CNN em primeiro lugar, falando que Bolsonaro desmentia, falava que ele desmentia a ida na quarta. Dentro da própria nota falava: Bolsonaro não nega ir em outras datas, como na quinta ou na sexta-feira. Não falou. Mas o pessoal já faz aquela algazarra, etc. Acompanha uma coisa, acompanha outra. Eu tento trazer para vocês o que realmente assim dá para bater o martelo e falar: ó, gente, isso aqui aconteceu. Isso aqui com certeza tá rolando. Ou então quando tem algo assim um pouco maior, que ainda que não dê para demonstrar nada, mas você fala: pô, isso aqui realmente aconteceu. Teve, sei lá, um encontro importante, uma coisa. Aqui, ó, tá catalogado, até saiu na imprensa. Venham tentando não contribuir para sabe, deixar ninguém mais nervoso, ou mais ansioso, ou nem mais feliz, nem mais triste. Quero trazer aqui a informação. Todo mundo é adulto, todo mundo tem capacidade de ler, refletir e falar: pô, e aí? Eu tô como vocês, na esperança que o Brasil não vai para o abismo. Grupo jurídico estuda ação contra a viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos. Já está estudando ação. A turma do Prerrogativas. No nosso entender, há uma proibição jurídica de que o Estado seja utilizado para interesse pessoal do presidente, não para uma atividade inerente à função dele. Você não pode usar recursos públicos para promover o que essencialmente é uma fuga, diz o Marco Aurélio Carvalho. É mais uma atitude criminosa de um presidente que cometeu diversas ao longo do mandato.
Ainda vão tentar colocar como crime, etc. Escrever na história. Não, fugiu, fez isso, fez aquilo outro. A vida de Bolsonaro, assim, não tá fácil. Eu não queria estar na pele dele. Eu não queria ser presidente do Brasil de jeito nenhum. Não, não é pra qualquer um. E olha isso daqui. Quando eu digo sobre reescrever a história. Investigado por golpe, principal governador de oposição é preso na Bolívia. Sabe qual golpe? Luiz Fernando Camacho foi detido no âmbito de processo conhecido como Golpe de Estado 1, que investiga movimento que levou à renúncia do Evo Morales. Foro de São Paulo, né? Perdeu a presidência. Aí teve aquela presidente interina, a Janine, foi presa. Agora a esquerda tendo atrás de todo mundo. E olha como são as coisas. A esquerda acusando todos os opositores mais à direita de terem praticado um golpe de Estado. O que a direita sempre fala no Brasil, né? Os golpistas. Você vê, rapaz, é a mesma coisa. É a mesma história. É a mesma narrativa. São as mesmas peças. E tá aqui o Globo, ó, batendo palma. Batendo palma. Inacreditável. Preso. Basicamente não tem mais oposição na Bolívia. Era o maior líder da oposição. Foi preso. Que aprenderam com a Venezuela. Todo mundo preso. Pronto, agora a Bolívia vai sorrir de novo. Vai ter picanha. E para vocês verem, que também é do Globo, imperdível, exclusivo na Globo News, quarta, dia 28, documentário Visita Presidente, os bastidores e as histórias inéditas da prisão de Lula. Direção e apuração de Júlia Dualib, com um timaço de craques da Globo News. A Globo News faz um documentário sobre os 580 dias que o Dilma passou preso. Aí vai bater papo com a Glaze, com o Zanin, com várias pessoas. O Celso Amorim também tá presente, dá pra ver no teaser. Aqui não é uma foto não, é um videozinho. Será que vão reescrever a história? Vão falar o quê, né? Oh, meu Deus, foi vítima da sociedade, preso injustamente. O que falar disso tudo? É realmente juntar as mãos e orar. Falar, Deus, protege o Brasil. Abençoa o Brasil. Abençoa o Brasil. O cenário que está no horizonte é muito ruim. Já que terminando aqui falando da Bolívia, São Paulo foi de São Paulo, as duas estavam juntas. Ver a notícia como essa, lembra de algumas coisas que já aconteceram no passado, que já estão acontecendo desde o final do período eleitoral. Trouxemos em vídeo algumas vezes notícias falando que procura de brasileiros sobre imigração tem recorde. Né? Agências estão sendo procuradas, brasileiros querem deixar o país. Nicarágua registra onda recorde de imigração em meio à pobreza e autoritarismo de Ortega. Mais de 180 mil nicaragüenses cruzam a fronteira sul dos Estados Unidos esse ano. Um fluxo cerca de 60 vezes maior do que o registrado em 2020. 60 vezes maior. 180 mil pessoas num país pequeno. Isso aqui não pode acontecer com o Brasil. Não que as pessoas não possam sair. Pode, mas será que essas pessoas estão deixando o país porque querem fazer um intercâmbio? Tem interesse, às vezes gostam. Não, queria morar fora, etc. Ou não? Ou será que é porque realmente não dá? O país foi tomado. Mas lembra quando fala de Nicarágua, né? Não. Tanto foi dito sobre isso durante o período eleitoral. Nossa Senhora. No Chile, o Boric, primeiro presidente SG eleito, segundo o Leonardo Atucci do Brasil 247. Isso aqui é um vídeo. O Benê Barbosa aqui compartilhou esse vídeo. O Boric falando aí, celebrando a campanha do desarmamento. Ao longo do vídeo você vê várias ferramentas sendo destruídas, né? O trator passando de cima, incinerado, etc. E falando como é bom demais. Não é a mesma coisa que fizeram no Brasil no passado e até estão já falando em fazer? A esquerda? Subir na rampa?
Quem poderia imaginar, né? Diz o Benê Barbosa. E aí o Chile, enquanto a rota que o amor venceu, que a democracia vem dando muito certo. Chile. Ontem, a Câmara Nacional do Comércio informou que as vendas presenciais do varejo na região metropolitana registraram queda real anual de 23,1% em novembro. Queda, viu? Aprofundando ligeiramente a queda de outubro e marcando assim o 5º mês de queda. 5º mês de queda de cerca de 20%. Isso que espera o Brasil? Chile e Colômbia. Entre os países com a inflação mais alta da América Latina. O Amazônia Azul fala o seguinte: o empresário que não está vendo o que está acontecendo na Argentina, no Chile, Colômbia, etc., e quiser pagar para ver, vai pagar caro. Hora de reduzir estoques, segurar investimentos e ser conservador. O que vai acontecer no Brasil? O Brasil, a turminha da picanha, já está falando, inclusive, dar uma ajuda, né? Para os amigos. Foi de São Paulo. Ontem, o presidente da Colpensiones, o Fundo Previdenciário da Colômbia, disse que usaria o dinheiro da pensão dos colombianos para bancar um trem de Buenaventura a Soledad, entre outros investimentos sociais. Nem preciso dizer o desespero da população com essa possibilidade. Vocês vão nem entender mais a fundo. Só falo 2 palavrinhas, né? Uma palavra, Postales. Você lembra do Postales? O fundo de pensão dos Correios? Lembra do Postales? O que vem na sua cabeça é notícia boa ou notícia ruim? É notícia de desvio, de corrupção? É o que passa na sua cabeça? O que o Bolsonaro já falou até sobre o Postales? Que a turma depois bem que tem que fazer uma compensaçãozinha para conseguir se aposentar. Olha a ideia que tá rolando lá na Colômbia, né? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Olha o que está acontecendo. Quantas vezes não avisaram? Gente, olha o que está acontecendo na América Latina. Olha os outros países. Olha a nova Constituição que o Chile está tentando propor. Olha o que eles estão colocando aqui. Olha como é similar. Olha algumas propostas que estão agindo verde que estão lá. Olha o que está aqui no programa de governo aqui da esquerda. Abre o olho. Mas não. Não, esses golpistas aí, não, eu quero ver a democracia triunfar. Estarei do lado das instituições, do Estado Democrático de Direito. Aquele discurso vazio, puramente lacrador. Especialistas criticam a decisão do novo governo de cancelar a privatização do Porto de Santos. Quem poderia imaginar que também isso ia acontecer? O Brasil andará com uma tartaruga com a desenvoltura de um elefante nos portos públicos. E aí vamos pegar aqui o gancho para falar mais de economia. Você fala do Brasil, propriamente dito. Enquanto os países da América Latina já estão vivendo caos, inflação, etc, tudo mais, o Brasil fecha com 135.500 empregos formais em novembro. Positivo, saldo positivo. O Rogério Marinho fala o seguinte, PT anuncia que o país está destruído economicamente. A mesma narrativa da época do Fernando Henrique Cardoso. Os números e os fatos mostram que o legado é virtuoso e nossa tarefa é impedir sua destruição. O Brasil criou 135.500 empregos formais em novembro, diz o CAGED. E aí outra coisa que foi um dos grandes marcos do governo Bolsonaro, é a forma como lida com as contas públicas e a preocupação com o cidadão comum, principalmente no que diz respeito a imposto, reduzir ao máximo que é possível. O governo Bolsonaro trabalhou bastante para resolver o impasse dos combustíveis. Mas, nossa senhora, no início fez tudo que podia, que cabia ao governo. Depois tinha os impostos estaduais, né? ICMS. Aí o governo entrou numa briga gigante, mas conseguiu também. Conseguiu. Agora, o que a turminha da picanha quer fazer? Quer voltar a cobrar, né? Para aumentar a arrecadação. Aumentar a arrecadação. Você vê aqui o G1 dizendo: reoneração de combustíveis deve elevar preço da gasolina em 69 centavos por litro. Aponta um levantamento. Ainda de acordo com o Centro Brasileiro de Infraestrutura, o preço do etanol pode subir 0,26 centavos por litro e do diesel 33 centavos por litro.
A equipe do Dilma informou na terça, olha só, a equipe do Dilma informou que pediu ao governo para não estender a desoneração. Não. Deixa o preço subir. Eu tenho uma dúvida. Eu não sei se eu acredito na Globo ou no UOL. E não é porque o UOL está defendendo o Dilma. É porque o UOL falou que não é 69 centavos. A UOL está falando que pode subir 90 centavos. 90 centavos. Imagina o impacto disso em toda a cadeia alimentícia. Onde na fazenda o trator para trabalhar já está ali queimando diesel. Aí tem um caminhãozinho para levar para uma centro de distribuição, para depois levar para o lugar, para abate, etc. Até chegar. Não vou nem falar de outros produtos, falando de comida. E a picanha, que já virou metáfora, agora a metáfora tá cara. Nem metáfora vai ter. Nem metáfora vai ter. O Adolfo Saxida fez questão de gravar um vídeo. A gente comentou no vídeo ontem, mas eu quero mostrar. Porque acho que ele explica muito bem toda a situação. E o Rodolfo é nosso ministro de Minas e Energia, né? Então sabe melhor do que ninguém. Olha o que ele disse. Olá, meus amigos. Meu nome é Adolfo Saxida e eu estou como ministro de Minas e Energia. Este é apenas uma informação ao povo brasileiro. Por determinação do novo governo, nós não poderemos editar uma medida provisória prorrogando a isenção de PIS e COFINS sobre combustíveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Lula, o governo do PT, optou para que no dia 1º de janeiro o preço da gasolina, do diesel e do etanol aumentem. A gasolina tem um potencial de aumentar 69 centavos, o diesel 33 centavos e o etanol 24 centavos logo de cara. É uma escolha do novo governo. Por quê? Porque o novo governo optou por um modelo de mais gasto público. É a PEC da gastança. Como gasta muito, tem que arrecadar muito, então tem que aumentar a arrecadação. O nosso governo, o governo liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, era um governo que optou por menos gasto público, menos tributos, e com isso você tem mais investimento privado, mais emprego e renda para a população brasileira. O novo governo, o governo do Lula e do PT, optaram por mais gasto público e mais tributos. Ou seja, é o motorista de Uber, é o caminhoneiro, é a dona de casa, cada um pagando mais impostos, já começa a pagar mais caro o combustível, para o quê? Para financiar a gastança do governo federal. É triste isso, mas fazer o quê? Fiquem com Deus. Faz o L, né? Quando chegar no posto, faz o L, vê se recebe um desconto. Eu acho que não vai dar certo, mas não custa tentar. Aí você vê o Igor Gadelha. Decisão extremamente impopular, tomada por Lula, logo na largada do governo. Presidente eleito e futuro ministro da Fazenda precisam dar explicações mais detalhadas sobre a medida? Mas como assim? Um momento onde o Brasil vem tendo recorde de arrecadação. Não está faltando dinheiro. Se o Igor Gadelha quer algum tipo de explicação, Caio Junqueira trouxe em partes. O novo governo vai estudar, né, o impacto na popularidade do Dilma antes de decidir sobre combustíveis. O novo governo já pretende, a partir da próxima semana, avaliar o impacto. Vamos avaliar para ver. Vamos ver. Acredite se quiser, se você abrir essas notas da turma na direita comentando sobre o aumento do preço dos combustíveis, você abrir as notícias do UOL, do Metrópolis, do Globo, acredite se quiser, é de doer, mas tem pessoas que fazem o L, picanheiros, defendendo. Bolsonaro quebrou o país, você esperava o quê? Eu recebi vários comentários assim, Bolsonaro quebrou o país, você esperava o quê? Quando o preço subia no governo do Bolsonaro, vocês não falavam nada. As pessoas, elas não conseguem ligar, né, Lé com Cré. Elas não conseguem falar, não, o preço estava subindo, por quê? Porque o preço do barril do petróleo disparou de 40 para quase 130. Não, as pessoas não conseguem fazer essa ligação. Não sei se estava em 40, estava nos 60 e poucos do governo Bolsonaro.
Então, assim, mas que dobrou o preço. Não, ela não consegue fazer essa ligação. Ela não consegue entender a diferença de você manter, porque é a regra da paridade internacional, com uma medida que é opcional. Você aumenta se você quiser. E não consegue. Não consegue. É assim, inacreditável. Uma possibilidade considerada é retomar a medida, mas de uma maneira mais limitada no tempo e no tipo de combustível. Além disso, olha só, tem ganhado força na equipe do novo governo a rejeição à tese de subsidiar combustíveis fósseis em vez de apostar em energia limpa. Aquela história de baratear o preço, esquece a paridade internacional, isso, aquilo, outro. Não. O PT é ESG. Esse negócio de gasolina tá tudo errado. É carro elétrico, é patinete, é bicicleta. É o que tem. Não vai ter subsídio, não. Quem poderia imaginar que isso ia acontecer? Quantas vezes também não foi dito ao longo do ano? Tava no programa de governo eles falando. Transição energética. Mundo, né? Os climáticos. Meu Deus do céu, é uma coisa que não tem explicação. Na verdade, Bolsonaro até tem uma frase para isso. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. E olha o que está colocado assim em tese, né? Ele avaliar o impacto social e na popularidade. Se não impactar popularidade, eu não tô nem aí. Eu vou ficar mais ou menos popular. Não, só um pouquinho menos. Então deixa aí. O dinheiro é bem-vindo. Olha como é que a decisão está sendo tomada. BTG eleva a projeção para a Selic em 2023 e alerta para um dólar acima de R$6. Não é de R$6, é acima de R$6. Acima de R$6. Dólar alto, gente. Diversas coisas no Brasil. Coisa ligada, inclusive, à alimentação, né? Tem muita coisa aí que já virou commodity. Então também tem um preço meio que tabelado internacionalmente. Se sobe lá fora, né? Na verdade, não é que sobe lá fora. Se o dólar sobe, o preço também sobe. Jogaram o Brasil no buraco. Pra quê? Pra lacrar. Lula precisa ser alertado que pode destruir o país. Mas a direita tá alertando todo mundo. A própria direita tá alertando a própria direita, né? A direita ouviu, óbvio. Nenhuma pessoa em sã consciência votou na esquerda. Só Nando Moura, o MBL, Danilo Gentili, por puro ego e vontade de jogar o Brasil no buraco. Porque estão com a vida garantida e não estão nem aí pra nada. Mas tirando isso, a Damares compartilha e fala, os companheiros farão alerta ao Dilma de que ele é um risco para o Brasil ou esta missão ficará mesmo comigo lá na tribuna do Senado? Só temo que esperar minha posse em 1º de fevereiro seja muito tempo. Em um mês, o Dilma poderá causar prejuízos irreparáveis ao país. E a Damares acho que não está errado em falar isso. Quem aparece ontem aí na UOL, na entrevista, não vou fazer o L. Eu queria tirar o B. A missão foi cumprida, diz o Amoedo. Outro playboy, milionário. Tem mais de... Quanto dígitos fez? 6 dígitos é na casa de 1.000. 7 é milhão. 8. Tem 9 dígitos. Tem 9 dígitos de patrimônio. 9 dígitos. 9 dígitos. Dá pra você? Dá pra viver? Dá pra pagar as contas, não dá não? 100 milhãozinho? 100 milhãozinho? Dá pra viver. Ele tem muito mais de 100 milhões. Muito mais. O Marcelo de Carvalho até diz, eu respeito muito mais o Boulos ou a Glaze do que esse palhaço. Pelo menos eles são coerentes. Expulso do próprio partido. É um pária. Jogou o Brasil no buraco só para lacrar. Zero compromisso com a sociedade, com o brasileiro, com o Brasil. E continuando na carreta furacão, tem até a ver. Renan Filho, do MDB, deve assumir o Ministério dos Transportes.
O Amazônia Azul até diz, ó, sai um ministro técnico, entra um ministério político. Muitos não devem lembrar, porque não acompanhavam o que é um Ministério do Transporte Político. Saberão agora. Eu mesmo não acompanhava. Vocês acompanhavam? Eu não lembro. Falou, eu não lembro. Não acompanhava isso de perto. A política só começou a ficar empolgante depois de Bolsonaro. As pessoas só começaram a acompanhar a política por causa de Bolsonaro. Só. Não tenho o que falar. É por causa dele. O cara é popstar. Dilma reacomoda a petista na esplanada para oferecer comunicações a partir de centro. O Paulo Pimenta não vai ser a priori mais um indicado do Dilma para assumir a comunicação. Vai colocar em desenvolvimento agrário e, quem sabe, oferecer aí para o PSD do Kassab ou para União Brasil. Sem nem o que falar sobre isso, né? É a festa da fruta, da uva, né? Todo mundo aí se divertindo. Vendo quem pega o quê. É só discussão de governar. Não, isso aqui é pra todo mundo ter o seu pedaço, todo mundo ficar feliz. E aí fica parecendo que realmente, né? Ele quer dar 3 ministérios pro PSD, 3 pro MDB, 3 pro União Brasil. Se tornar a nova base dele. O novo Centrão do Bem. Esse é o Centrão do Bem. Centrão super do bem, super bacana. E aí tentar obter a tal governabilidade. O PSD reivindica a parte das comunicações para o deputado federal André de Paula, do PSD do Pernambuco. Não conheço, mas diria que deve ser um cara bem mais à esquerda. Fora do ministério, PV discute não aderir à base do Dilma no Congresso. Não tem deputado, não tem número, não tem bancada, logo está sendo passado para trás. Para a esquerda, o que importa é, você é útil ou inútil. Nesse caso, vocês não fazem diferença. Vai, vaza. A mesma coisa com a turma aí do Janones. O descontentamento do partido de Janones com a formação do governo Dilma. Avante pleiteou o Ministério do Turismo, Secom ou Pesca, mas pode ficar sem nada. Aí tá agora em conversas com Podemos, para ver se junta ao Podemos, bate um papo e tudo mais, e eles meio que dão uma racha. Vamos dividir um pedaço de pizza, né? Metade para você, metade para mim. E aí pegar o Ministério do Turismo. E o Brasil nunca entra na discussão. O futuro da população nunca entra. Mas os ministérios terão assessores para movimentos sociais. Não tem espaço, não tem cargo. Mas todo ministério vai ter um canal de diálogo. Trabalhar de mão dada com a sociedade civil. E aí vão avançar. Essa turma chegando no poder, mas nossa senhora, a quantidade de agenda que vai fazer com que a gente arranque os cabelos, né? Fique desesperados, mas com certeza vão tentar emplacar várias. Principalmente aquelas que não precisam do Congresso, que dê para começar a avançar com temas dentro de um próprio ministério, através de decreto, portaria, certas mudanças. Não, vamos colocar. Que precisa passar por lei, aí eles vão ver. Mas essas que só dependem deles, do governo, vai passar tudo. PT consegue bloquear a indicação de Almar Nascimento na cota do União Brasil. Só porque o cara criticou o Dilma no passado. A turma não aceita nenhum pinguinho de diferença. Estão vindo aí realmente para ter um governo extremista de esquerda. E vamos lá. Graças a Deus deu tempo de comentar tudo. Ontem essa postagem aqui chamou minha atenção. Estava eu passando no Twitter. E aí diz que o Zelensky anuncia que planeja ingressar no Fórum Econômico. A turma do Dilma vai. Para assinar novos empréstimos depois do conflito com a BlackRock. Que estranho, né? A gente aqui já comentou várias vezes, uma empresa que vem tendo um papel aí central no avanço de várias agendas, principalmente essa questão ligada a ESG e tudo mais. A BlackRock. Aí o Elon Musk, e isso daqui é um ponto interessante, ele comenta, né? Só com a mãozinha assim, né? Questionando. Ele que, inclusive, também estava questionando toda essa ajuda que os Estados Unidos estão mandando para a Ucrânia. Ele falou o seguinte, né? Que o Zelensky está se preparando, né, para participar do próximo Fórum Econômico. Ele falou,
Estranho isso daí, viu? Muito estranho, muito estranho. Eu já falei algumas vezes, eu não acho que o Elon Musk é um cara de direita, conservador, etc, tudo mais, mas ele vem se mostrando até o momento que ele vem conseguindo furar, né, quebrar o bloqueio hegemônico que vinha tendo aí por parte das Big Techs, por parte da imprensa como um todo, e muita coisa está acontecendo, modificações importantes. O próprio Twitter em si vem modificando muita coisa, debate público, você vê o chororô da turma, e talvez ele possa realmente aí ser nos próximos anos uma peça importante nesse tabuleiro de realmente conseguir causar grandes mudanças. Mudança através de realmente, porque ele tem a máquina e vai peitar a galera. E bora ver o que vai rolar. Ele tem um monte de projeto maluco que eu discordo, como você colocar, né, um chip na cabeça também. Meu Deus do céu, mas bora ver. O que eu sei é que é um tema que tá com cheiro que vão tentar voltar. Tá com cheiro, assim, alguns eventos que aconteceram em 2019, início de 2020, que levaram fecho a tudo. Então, acontecendo mais uma vez, né? Quase que um replay. O Elon Musk foi o seguinte, ó. Nova política do Twitter é seguir a ciência. O que necessariamente inclui o questionamento fundamentado da ciência. Tem que questionar. Não é mais do jeito que era, silenciando todo mundo. Sobre isso, ele até compartilha algumas coisas, né? Ele bota aqui 2 exclamações, assim, chocado. O caso de usar máscaras para sempre. Esse jornal publicou isso daí, né? Uma análise aí, por que devemos usar máscara para sempre. Ele falou, pô, isso aqui tá demais, viu? Só que tem coisa muito mais interessante. Vocês devem saber quem é o Fauci. O Fauci é um Átila muito mais poderoso, muito mais influente. O Fauci vem se envolvendo em várias polêmicas recentes nos Estados Unidos. Muita coisa dele está sendo descoberta. E as decisões dele tiveram impactos em todo o planeta. Diversas coisas aconteceram porque foi o Fauci que disse, até no Brasil. O Elon Musk, ele compartilha aqui essa nota falando o seguinte, ó, quase ninguém parece perceber que o chefe de bioética do NHI, a pessoa que deveria garantir que Fauci se comporte eticamente, é sua esposa. Estranho, hein? Depois ele traz um artigo, que é complicado, não dá nem para falar o que ele colocou ali, né? Já paguei uma palavra, que ele tá falando que o Fauci vinha aí num estudo que era tão complicado, um estudo de 2012, tão complicado, que o Obama puxou o freio. O Obama. Mas ele reiniciou depois. E aí dizem que ele pode ter participação em tudo que aconteceu. Eu estou sob ganho de função. Pensando se você tem lá, né, um organismo e esse organismo ganha novas habilidades. Às vezes, habilidades que causam problemas para a saúde das pessoas. Depois ele coloca isso aqui, ó. Um meme, ele fala, pô, é perigoso acreditar em qualquer coisa cegamente. Aí ele diz, não, a ciência já está aqui, é estabelecida, então tem base. Aí ele falou, pô, mas não é assim que a ciência funciona. Você é um ista, você é um racista. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada, mas vocês sabem que o debate se dá mais ou menos dessa forma. E depois ele dá risada aqui com esse meme, né? O cara descreve normalmente como é o processo científico todo, né? Ali, a esquerda e a direita seria o método científico moderno. Formule ou plagie uma hipótese, construa um modelo baseado em conceitos prévios, né? Ideias prévias. Procure dados que concordem com o modelo que você quer instaurar. Descarte todos os dados que não se alinhem ao seu modelo. Grite para o mundo que tem o respeito dos experts, dos especialistas. É o que está acontecendo atualmente. Especialista diz isso, diz aquilo outro. Só que eu comentei tudo isso para quê? Primeiro, nossa ciência. Futura ministra da Ciência e Tecnologia foi condenada em ação de improbidade. Algo errado não está certo. Quase metade dos passageiros em 2 voos que vieram
país vermelho dos comunas e aterrissaram em Milão, na Itália. Você lembra da Itália? Foi bem, né? Metade dos passageiros testaram positivo. E no Brasil, já circula a notícia assim, ó. Mato Grosso tem 100% de ocupação dos leitos. Sabe? Aí tu vai ler, nem precisa abrir a matéria, ó. Eu grifei de amarelo. A rede estadual tem 38 leitos. Quantas milhões de pessoas não moram em Mato Grosso? 38 leitos. 100% de ocupação. Eita, não tem mais leito. Essa notícia tá me preocupando. Tá acontecendo no mundo algumas coisas. Tô vendo uma coisinha aqui, uma coisinha acolá. Tem coisa que eu não consegui checar ainda. Até minha mulher tava comentando pra mim sobre o Japão. Falou, parece que no Japão agora meio que talvez estão fechando as bordas de novo, né? As fronteiras. Falei, ih, rapaz, será? Enfim, se for... mais um problema. Imagina em um cenário que a esquerda esteja no poder. Meu Deus do céu. E vamos comentar também de Agenda Verde. Hoje dá tempo para comentar sobre tudo. Projeto que exclui Mato Grosso da Amazônia Legal tem mais um relator ruralista. Essa questão é o seguinte. Vocês devem lembrar, porque a gente já falou algumas vezes, daquela lei que passou lá na Europa, a due diligence. Ela versa sobre diversas situações do que você pode ou não pode comprar. E uma das coisas é que você não pode comprar de terras desmatadas. Só que não é desmatamento ilegal. É desmatado, não importa se seja legal ou não. Não pode. Se você comprar hoje uma terra na Amazônia legal, hoje, você não pode exportar para a Europa sem pagar um imposto extra. Mas por quê? Porque essa é a regra. Só não paga esse imposto se essa terra ela já era uma fazenda produtiva desde antes, acho que de 1º de janeiro de 2020. A turminha da esquerda no Brasil está tentando pegar e incluir o Mato Grosso na Amazônia Legal. Numa questão dessa, por exemplo, da União Europeia, vai ter impacto no Mato Grosso. Também tem impacto sobre a questão do Código Florestal, do que pode e não pode ser feito. Eles não estão querendo colocar de forma aleatória. Uma vez que faz parte da Amazônia Legal, as regras sobre as propriedades e uso da terra ficam extremamente rígidas. E eles estão incomodados que o relator é um ruralista, ou seja, ele não vai conseguir, ele não vai querer avançar com isso daí. Ele não vai querer impor mais e mais restrições ao agronegócio brasileiro. Imagina, Mato Grosso é uma das referências do agronegócio nacional e a turma está querendo colocar mais restrições, criar mais confusão. Não, que a Amazônia é legal. A Veja, ela está com a coluna de Agenda Verde, só para Agenda Verde, e o interessante é que essa coluna é apoiada pela JBS. Soltaram um texto nessa coluna sobre o que espera das ações em 2023. O texto é um pouco maior, mas tem 2 parágrafos que chamaram minha atenção. Enquanto a diplomacia, novos passos em direção à consolidação de políticas públicas para reduzir as emissões dos gases, etc., os efeitos da mudança em curso se tornam cada vez mais concretos e palpáveis. Já estamos conseguindo sentir o que está acontecendo. Você está vendo? Olha, o que está acontecendo no mundo é tudo culpa disso. Então, assim, já estão com tudo uma base que, assim, ai de você que negue que isso não existe e que a gente não tem que mudar e que não é culpa do homem, etc. Para 2023, é preciso que os líderes mundiais avancem mais em medidas essenciais para a segurança de todos no planeta. Para a Fundação das Nações Unidas, a área de sistemas alimentares também será um setor de destaque em 2023. Eles vão para cima da comida. O que tem que a gente possa pegar como exemplo, voltei ao terminal, haverá muitas oportunidades para fazer mais progresso em alimentos, agricultura e clima no próximo ano, graças ao novo destaque na agenda climática global, disseram representantes da área. O que é que a gente tem de exemplo prático do que foi feito pelo mundo visando
redução das emissões, contra o clima, etc., em sistemas alimentares. Na Holanda, eles fecharam fazendas, porque o boi tá mijando demais. No Canadá, querem reduzir também as emissões, né, do óxido nitroso. Acho que é a mesma coisa da Holanda. É uma coisa. E essas estão tendo que fechar. É um dos pontos. O que eles vão propor no Brasil? Será que vão ir para cima para saber o tipo de energia que a fazenda vem consumindo? Porque eu penso o seguinte, a fazenda, elas são um grande problema. Principalmente as fazendas de criação de gado. Porque elas emitem demais. É muito carbono que elas emitem. Elas são um dos principais problemas. Logo temos que, né, solucionar esse problema primeiro. Então, se você quer que continue aberta, você vai ter que seguir regras cada vez mais rígidas, né? Então, você não pode comprar qualquer tipo de energia. Você tem que comprar energia limpa, etc. Tentar melhorar os tratores, etc. E eu não estou falando isso daí de cabeça, assim, de forma aleatória. Eu estou falando porque eu sei que tinha essa nota aqui na sequência. A JBS poderá emitir certificados de energia limpa. Companhia é a primeira empresa de alimentos autorizada a emitir os documentos que comprovam a geração de energia elétrica proveniente de fontes renováveis. Mudança de sistemas alimentares para salvar o planeta, etc. Tudo mais. Olha o que está rolando com a due diligence. Só vai comprar de quem é bonzinho. Isso eu já falei diversas vezes. No final do dia, essa agenda de compliance, né? SG e tudo mais, qual é a ideia deles? Quanto mais regras existem, mais difícil são cumprir as regras. Quanto mais regras, mais difícil de cumprir. Ou seja, o pequeno produtor, ele quebra, mas o grande tá de boa. E aí a perda que o grande iria ter é compensada porque ele não vai ter mais o pequeno, vai ter mais o concorrente, ele vai lá e compra. E ele sai crescendo, sai crescendo. Então qualquer tipo de mudança que acontecer, pro grande, tá de boa. Tá de boa. Tu acha que a JBS tá saindo na frente nessa mudança para ser a primeira a emitir certificado porque ela é boazinha, porque ela tá preocupada com o meio ambiente? Tu acha que é por causa disso? Tu acha que é por causa disso? Vai vir problema pra turma do agronegócio. Vai vir problema. E eu espero que principalmente os legisladores do Brasil inteiro, eu espero que até a turma do Centrão tenha um mínimo de juízo e responsabilidade para impedir que determinadas agendas avancem no Brasil, determinadas regulamentações, porque eles vão fazer de tudo para tentar avançar. Só para fechar, só para mostrar aqui para vocês a notícia, pra vocês verem como são absurdas as coisas. Dias quentes contribuem com violência nos Estados Unidos. Hashtag Agenda Verde. Fizeram um estudo que o dia quente está relacionado ao aumento da violência. O que tem a ver uma coisa com a outra? É estudo, irmão. É ciência. É ciência. Mais um motivo para salvarmos o planeta. Tinha mais coisa para mostrar. Deixa para falar depois, que dá tempo. Mas o principal que era isso que eu queria mostrar, que são coisas ligadas ao Brasil. Tem as notícias para mostrar o que está rolando no exterior, para mostrar a hipocrisia. Que eles adoram colocar o dedinho na cara dos outros, mas quando é na vez deles, aí eles fazem só o que eles querem. Enfim. Por hoje fico por aqui. Vou mandar o vídeo do Saxida, nosso ministro, lá no Telegram. O link tá aqui na descrição. Compartilhe esse vídeo. Se gosta do meu trabalho, passa também no canal. Tem um botão de valeu. Tem um Pedro na descrição. Qualquer novidade, algo acontecendo no Brasil, comentamos amanhã, né, o que realmente tiver de forma palpável, que dá para bater o martelo e falar, tá acontecendo isso. No mais, como sempre, peço a responsabilidade de vocês. Chequem bem qualquer coisa que anda compartilhando. Sei que é um momento de bastante tensão, todo mundo com os nervos à flor da pele, mas é isso. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!